A gente vai dar continuação na carta de Tiago, capítulo 4. Eu decidi intencionalmente dividir esse texto. A gente vai ler do capítulo 4, do verso 1 somente até o verso 6. E eu vou deixar o restante do texto para uma próxima oportunidade. Eu considerei importante a gente frisar primeiro esse começo, que é alguma coisa importante para a gente falar, para a gente refletir juntos. Para a gente não ficar enchendo linguiça com vários textos, várias coisas e acabar não conseguindo transmitir o todo, eu decidi dividir em duas partes, tá? Então a gente vai ler hoje, especificamente, somente do verso 1 ao verso 6. Tiago, capítulo 4, do 1 ao 6. Antes da gente fazer a leitura, vocês acompanharem, nós veremos hoje, meus irmãos, o quanto é importante olharmos para dentro de nós, para que as guerras sejam vencidas e a gente saber que o principal leão que nós enfrentamos durante o dia ou durante os meses, semanas e ano após ano, o principal leão somos nós mesmos. O pessoal não diz, né? Coloca lá no Instagram: hoje eu vou trabalhar e hoje eu vou para aquela aula de faculdade, eu vou matar 2 leões por dia, né? Eles atribuem o leão a alguma atividade, alguma agenda, alguma coisa do tipo. Hoje eu fui trabalhar, hoje eu fui para academia e hoje eu fiz minha aula de faculdade, hoje eu matei 3 leões. E na reflexão que eu quero meditar com vocês hoje, nós veremos que o principal leão somos nós mesmos. E o quanto é importante a gente olhar para dentro de nós. Diferentemente do que os coaches dizem, ensinam, não é para a gente encontrar força. Não é uma força dentro de você. A gente vai ver a partir do Evangelho que é uma força, mas ela não é boa. Ela só tem uma força dentro de nós, mas ela não é boa, ela é negativa. A gente precisa ter cuidado para que as guerras sejam vencidas. Aí eu vou explicar para vocês quais guerras são essas, tá? Vamos ler até o verso 6. Ele diz assim, ó: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês, ou contendas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites ou paixões. Adúlteros e adúlteras, em outras versões vai haver infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vamos ter um tempo de oração, para que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes, para que eu seja fiel na sua palavra, tá? Senhor, nós te damos graça por mais esse momento. Nós rogamos para que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que eu seja fiel à tua palavra, Senhor. Nenhum achismo, nenhuma opinião, mas somente a tua palavra prevaleça nessa manhã, Senhor. Porque como a tua própria palavra diz, é a palavra que gera fé em nossos corações. É a tua palavra, é refletir, é olhar para a tua palavra que gera fé nos nossos corações, que gera arrependimento, transformação, Senhor. Então oro para que o teu Espírito Santo nos convença nessa manhã do pecado, da justiça e do juízo. Para que o teu Espírito Santo nos convença de que nós somos carentes de ti, que nós precisamos entender e compreender a tua mensagem do Evangelho. E nós nos encontremos vulneráveis, sensíveis e obedientes à tua palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Eu trouxe algumas analogias bem toscas
tá? Vou até adiantar, bem tosca, mas é pra gente chegar onde eu quero chegar, tá? Bem tosca. Foi o que me veio à mente, tá? Então eu anotei logo. O que me veio à mente, a primeira coisa que me veio à mente, eu anotei logo. Que ninguém morre de cirrose. Cirrose, todo mundo sabe o que é cirrose? Amém? Isso, todo mundo sabe o que é cirrose, né? Problema, essa doença causada pelo excesso de consumo de álcool. Ninguém, irmão Tuneide, morre de cirrose tendo experimentado durante toda a sua vida 2 doses de álcool. Durante toda a vida, 90 anos de vida, ele experimentou 2 vezes o álcool. Ali, dois negocinhos. Ninguém morre de cirrose por causa disso. E morreu por qualquer outra coisa. Tal qual, ninguém também morre de diabetes, uma doença extremamente perigosa, danosa, tendo experimentado durante toda a sua vida de um caramelo. Ninguém morre. Morreu de quê? De diabetes. Foi que ele comeu um caramelo. Muito, intensamente, recorrentemente, todo dia ele comia doce? Não. Ele experimentou um caramelo durante a vida toda. Ninguém morre por causa disso. No entanto, meus irmãos, para se chegar nos extremos, tal qual a cirrose, pelo excesso de consumo de bebida, tal qual a diabetes, pelo excesso de consumo de doce, de açúcar, melhor dizendo, teve um ponto de partida. Ele teve que experimentar a primeira vez o álcool, a primeira vez, a diabetes, a primeira vez, e teve alto consumo e excesso. O que eu quero dizer com isso? Teve um ponto de partida, teve início. E é exatamente sobre isso que Tiago chama a atenção do seu leitor. Há uma razão, meus irmãos, pelos quais os extremos acontecem. Há uma razão pelas quais os extremos acontecem. Vamos afunilar a ideia. Vamos trazer, contextualizar para uma desgraça que infelizmente acontece, até mesmo inclusive dentro da igreja. Eu não sei se vocês viram a reportagem recente, mas teve o caso de um cara em Portugal que matou a esposa. Quem viu aqui? Matou a mulher. Vocês ouviram? Isso, a facadas. Ele era barbeiro. Cara, o mais louco é que ele era pastor. Ele era pastor da igreja lá. Ele matou a mulher, a esposa, facadas. Meus irmãos, um maldito desse, ele não agiu da forma que agiu, porque ele acordou com a cabeça virada. Ele não agiu porque, supetão, tinha um ponto de partida, tinha um problema, havia um problema. Aquilo que foi externalizado, havia primeiramente aqui dentro do teu coração. Voltando para aquilo que Tiago nos chama a atenção, há uma razão pelas quais os extremos acontecem. A gente precisa estar ciente de que, como pessoas caídas que nós somos cristãos, nós nascemos de novo, mas ainda há essa natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que até mesmo coisas legítimas, coisas saudáveis, coisas que são para a glória de Deus, nós, irmão Cleide, nós temos uma condição interna de perverter. Então, a gente pega aquilo que é bom para a glória de Deus. Se a gente não cuidar do nosso coração, a gente consegue perverter, deturpar. Então aquilo que é para a glória de Deus, a gente consegue, meus irmãos, porque aqui, ó, do nosso coração, perverter, deturpar aquilo que é bonito, aquilo que era para a glória de Deus. Aí ele começa com uma pergunta, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: ora, de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Está perguntando. 2 termos, guerras e contendas. De onde é que vem? Ele responde: porventura não vem disto, dos vossos deleites, ou em outras versões, paixões, que nos vossos membros guerreiam? Ele indaga ao leitor, mas ele já responde. De onde é que vem as guerras e as contendas? Ele responde: dos vossos deleites, ou de vossas paixões, que nos vossos membros guerreiam. O que Tiago está nos ensinando nesse começo? Que todo conflito externo, relacional ou de qualquer outra natureza, ele, especialmente com o outro, ele é produzido primariamente aqui dentro.
internamente. É aqui dentro. Você precisa saber disso. Isso é muito importante. Todo conflito externo é com o marido, é com a esposa, são com os filhos, é qualquer relação, conflito, guerra, contenda. Você precisa entender que todo esse conflito, ele, especialmente com o outro, ele acontece primeiramente aqui. E uma coisa que todo cristão precisa saber, que eu acabei de falar: nós que nascemos de novo, meus irmãos, nós somos alvos da graça de Deus, ok? Nós, por meio da graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós nascemos de novo. No entanto, coexiste dentro de nós essa natureza pecaminosa, você já sabe disso. Essa vontade de pecar, ela coexiste dentro de nós. Então tem um Espírito que nasceu de novo, o Espírito Santo que fala aos nossos corações, essa consciência de obedecer a Deus, essa consciência de pecado é gerada pelo Espírito Santo de Deus, mas toda vontade de pecar, toda vontade de reagir, todo desenfreamento nosso, ele é causado naturalmente por essa nossa condição. Então sim, meus irmãos, se utilizando do termo que o apóstolo Paulo usa e que Tiago usa, é sim uma guerra. É uma guerra, meus irmãos. É uma guerra. Lembra da proposição que eu falei? Você precisa olhar para dentro de você para que as suas guerras sejam vencidas. Então há uma guerra. Sem você olhar para a raiz do problema, sem você olhar para dentro de si, todas as suas guerras serão vencidas. Ou derrotadas, melhor dizendo. Você sempre vai perder. Porque você ainda não entendeu que há uma guerra espiritual, meus irmãos. Há de fato uma guerra espiritual. Nós encontramos respaldo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Galácia, ou aos Gálatas. Não entender isso, meus irmãos, explica muita coisa, tá? Você vai sair entendendo hoje aqui por que você quer tanto ser transformado, por que você quer ser tanto um melhor cristão, um melhor marido, um melhor pai, um melhor alguma coisa e nunca consegue vencer. Você sempre está em derrota. Veja o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 5, verso 17. Olha o que ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Em outras palavras, ilustrando aqui, poeticamente, há uma guerra dentro de nós. O Espírito Santo quer que nós acertamos, exatamente, no coração. O Espírito Santo diz: esse é o certo. É assim que se reage, é assim que se lida com as coisas, é assim que se fala, é assim que se comporta. Só que, de igual modo, tem a nossa natureza, que ela quer agir como ela quer agir. É o eu. Ou, como na introdução que eu disse, é o leão. E esse leão é você, é o seu ego, é a sua natureza. Esse é o leão. E todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor nos dá o dom da vida, o Senhor nos dá a vida para a gente viver. E todos os dias esse leão, ele acorda. Todos os dias esse leão chamado eu e você, chamado ego, ele acorda e ele está faminto porque ele quer ser satisfeito. Ele acorda todos os dias. Então, o que exclusivamente nossa carne deseja? Exclusivamente, primeiramente, o que ela deseja? Pecar. É isso que ela quer. O que ela deseja, o que ela mais deseja, o que ela mais quer é pecar. É o seu principal foco. Todos os dias é pecar. Nossa carne, ela deseja pecar. Por isso que Paulo diz que é uma guerra. Por quê? Ela deseja pecar, mas nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, como Paulo diz, nós estamos mortos para os nossos pecados. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa verdade? Nós nascemos de novo, mas há essa natureza pecaminosa.
E a gente vai ver daqui a pouco. Essencialmente, nós entendemos que o pecado, todo pecado, essencialmente, ele parte do egoísmo. É só a gente fazer um raciocínio básico. Por quê? Porque todo pecado é um desejo de plena satisfação. A carne, vilania, ela quer ser satisfeita. Então tudo aquilo que ela desejar, ela vai buscar ser satisfeita. Ela quer ser satisfeita. Então o foco da intenção é eu ser satisfeito. Então é egoísmo. Eu quero ser satisfeito. Eu quero ser atendido. Eu quero que as minhas vontades sejam atendidas à risca. Então, essencialmente, todo pecado de idolatria, todo pecado, ela parte do egoísmo. É como se ele estivesse em primeiro lugar. Ele precisa ser atendido. Ele quer ser atendido, ele quer ser alimentado. Trouxe 3 exemplos. Eva desejou ser igual a Deus. Ela quer ser igual a Deus. Ela não está satisfeita em ser uma criatura de Deus, em gozar de todo o presente que o Senhor deu. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Encheu-se os olhos. Nossa, eu serei igual a Deus. Isso enche de expectativa, uma sensação de poder, de dominância. Imagina ser igual a Deus. E ela vai lá e peca. É um sentimento, um desejo de ser satisfeito. Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão mentiu ao dizer que Sara era sua irmã. Vocês conhecem a história. Ao descer para o Egito. A gente vai descer para o Egito. Se tu disser que ela é minha mulher, que tu é minha mulher, eles vão tomar você para si e vão me prender. E aí, problema. Então, quando a gente chega lá, você diz que tu é minha irmã. Mas qual era dentro de si? Qual era a intenção de Abraão? Se proteger. Se a gente disser que tu é minha mulher, eles vão tomar tu para si e vão me prender. Desejo de se proteger. Ele mente para se proteger. E este Tiago, olha que loucura. Esse Tiago que nós estamos lendo, que é o irmão de Jesus, esse mesmo Tiago, quando Jesus ainda estava na terra, esse mesmo Tiago, só que agora ele está mais maduro, agora ele aprendeu, agora ele amadureceu, mas este Tiago, quando caminhava com Jesus, chega para ele e João chega para Jesus, os dois, chama Jesus no canto. Jesus, deixa eu falar um negócio contigo, pede, ou então faça, para que no trono, lá no céu, um sente à direita e outro à esquerda. Eles não querem sentar em qualquer canto, eles querem privilégio, eles querem atenção. Senhor, ele João, Jesus, papo reto contigo, lá, quando a gente chegar lá, senta um à direita e à esquerda, só para, sabe, a gente não quer aparecer, não, a gente não quer aparecer, a gente só quer sentar ao direito. Ambicionava um lugar de privilégio no trono, meus irmãos. Veja o que ele diz, verso 2: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra, não tendes porque não pedis. Aí ele conclui: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, ou em vossas paixões. Olha que interessante. Invejais e não podeis alcançar. Vocês invejam, vocês desejam, vocês querem que os seus sentimentos, prazeres, vontades sejam atendidos, não são atendidos, a eles o que? Logo, como consequência dos seus prazeres, das suas vontades não serem atendidos, logo combateis e fazeis guerra. Essa é a nossa condição. Quando nós não somos atendidos, quando as coisas não saem do nosso modo, quando as coisas não saem à risca, mas eu queria que o Wallace fosse desse jeito. O cara ri demais. Não. Queria que ele fosse mais sério. Queria que ele tivesse uma postura mais... A gente se frustra, porque a nossa expectativa não está sendo atendida, não está sendo correspondida.
Logo, a gente faz guerra. Logo, a gente cria o conflito. É uma consequência. A gente cobiça, deseja. Dentro de nós, quando nós não somos atendidos, a gente faz guerra. Conflitos. Até, meus irmãos, as nossas boas intenções de bondade, se elas não forem geradas pelo próprio Deus, se elas não tiverem sob a nossa atenção, a gente corre até o risco de ter uma possível bondade, mas dentro de nós é só um sentimento de aparecer, é só um sentimento de querer ser generoso para o próximo, aparentar bondade, mas dentro de nós, esse sentimento, essa bondade está corrompido. Porque o que Tiago está tratando aqui é a natureza da coisa. Todo conflito externo, ele acontece aqui dentro primeiro aqui dentro. E ele diz assim, ó: vocês pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que ele está dizendo, meus irmãos? Que muito de nossas ações e até mesmo orações são equivocadas. Jesus disse que nem orar a gente sabia, nem orar nós sabíamos. Então às vezes nós até estamos orando e nós não recebemos, que a gente pede mal. A gente não quer algo de Deus porque vai ser proveitoso para o outro, porque vai ser uma bênção para mim, para minha esposa. Não, a gente pede a Deus porque só eu vou ser satisfeito, que aquilo vai suprir a minha necessidade, o meu querer, e o outro, tanto faz. Senhor, abre aquela porta porque eu... Não, Senhor, porque todo mundo vai ser beneficiado. Mas Deus sonda os nossos corações, Ele sabe que isso é mentira. Senhor, se só abrir essa porta de emprego, eu volto a ser dizimista. Senhor, se só abrir essa porta de emprego, eu lhe garanto que eu vou tirar 5% para dar ao pobre. Ai, Deus sonda os nossos corações, Vilani. Para cima de um ar. Você quer... Você está dizendo que vai ser fiel? Deus sonda os nossos corações. Então a gente está orando, pedindo a Deus, aparentemente, para abençoar a obra, aparentemente, não. Senhor, traz homens para a igreja, para servir a igreja. Eu oro assim, né? Senhor, a gente está precisando. Só o Levi está aguentando a carga. Senhor, traz homens, mulheres, cantores para servir a igreja do Senhor e tal. Aí lá no fundo, eu só quero me livrar do meu corpo. Não vou atender não. Lide com isso. Aprenda a lidar com isso. Porque no fundo, meus irmãos, é só um desejo corrompido. Coração corrompido. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal. É só para a gente ser satisfeito, para as nossas vontades serem satisfeitas. Agora, note comigo o seguinte. Veja, meus irmãos, verso 4. Para onde Tiago conduz tais pessoas? Para onde Tiago conduz pessoas que vivem reféns de si mesmas? Eu gosto e prefiro dessa versão aqui, tá? Não sei se é igual à sua. Verso 4. Nessa minha Bíblia aqui tem adúlteros e adúlteras. Mas na versão NAA tem infiéis. Eu vou usar esse termo, tá? Verso 4 ele diz assim, ó: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que Tiago está falando de uma conduta, um comportamento. As guerras vêm dentro de você, os conflitos vêm dentro de você. Você não recebe porque é mero egoísmo. Ele conduz esse tipo de pessoas para um lugar. Qual lugar? Inimizade contra Deus. Esse é o lugar. O lugar de pessoas reféns de si mesmas, egoístas, invejosas, cruéis, é inimizade contra Deus. Note o seguinte, que não é preciso muito para sermos infiéis com o Senhor. Não é preciso muito para estarmos em inimizade contra Deus, meus irmãos. Você pode estar todo dia na igreja, você pode ser fiel aos dízimos, você pode
cantar, pregar, ensinar. Você pode estar envolvido o quanto você quiser, na casa, na igreja. Você pode. Mas, aí escute, todas as vezes que, ao invés de crucificarmos nossa carne, nós a satisfaçamos, todas as vezes que reivindicamos nossos direitos, de sermos plenamente atendidos à risca, sem pensar minimamente no outro, o que importa é o meu querer, a minha vontade ser feita, todas as vezes que nós preferirmos nossa satisfação pecaminosa, todas as vezes que preferirmos nosso bem-estar em detrimento do próximo, estaremos em inimizade contra Deus. Todas as vezes. Então você não precisa estar curtindo um arraial para você estar em inimizade contra Deus. Não precisa. Basta a sua conduta, basta você sondar o seu coração e saber o porquê que você quer fazer o que quer fazer. Qual a razão? O que te motiva? O que te leva a fazer o que faz? O que é que está te levando a sempre tratar mal o teu marido ou a tua esposa, ou os teus filhos? O que é? O que é que está sempre te motivando? Não precisa ser enlouquecido do mundo afora. É só aqui, ó. É só ser infiel. É só ser egoísta. É só pensar em si mesmo. É só não pensar no próximo. É só não pensar ao tomar uma decisão. É só isso. Você está em inimizade contra Deus. E a conclusão de estarmos em inimizade para pessoas que vivem reféns de si mesmas, do porquê que nós não devemos andar em inimizade contra Deus, nem estarmos sujeitos ao nosso querer, à nossa satisfação, é porque ele diz no verso 5: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É importante a gente entender que esses ciúmes, que o verso 5 diz, não é o ciúmes como nós sentimos, humano, diabólico, malicioso, não. Esses ciúmes que Tiago traz é uma disposição total e completa de pertencimento. O que o Espírito reivindica de nós, meus irmãos, é um pertencimento completo, é uma exclusividade santa. Ou seja, em outras palavras, o Senhor não quer nos dividir com nós mesmos. Ele é primazia em nossas vidas. Ele precisa ser atendido. Ele precisa ser honrado. Ele precisa ser obedecido. Nós nos sujeitamos ao Espírito de vida, porque Ele não divide nós com nós mesmos. Porque, meus irmãos, como que existe uma relação dualista de obedecermos ao Senhor, ao Espírito Santo, e obedecermos a nós mesmos? Aí, olha como nós somos sagazes. Olha como nós somos sagazes. Uma situação comum, prática, né? Não, pastor Alisson, mas é porque ele me tirou do céu. Você não sabe. Mas é porque, aí eu enlouqueci. Aí eu joguei o copo nele. Aí eu quebrei o copo. Mas você entende, né? Porque ele me tirou do sério. Mas é porque ele... Você acha, meus irmãos, que esse argumento é convincente para o Senhor? Não, Senhor. Eu reagi, eu proferi palavras contra o meu marido, contra a minha esposa, eu ofendi a dignidade dele, ou dela, ou dos meus filhos, mas é porque eles estavam cá, Senhor. Você acha mesmo que isso convencerá o Senhor, meus irmãos? Ou seja, então você quer me dizer que a tua obediência, o teu comportamento, a tua santidade está condicionada ao comportamento do outro? É isso que você está dizendo. Então você está dizendo que a tua santidade, a tua transformação está condicionada ao comportamento do outro. Cara, eu estava do lado dela
E aí essa mulher falava tanto que no impulso eu levantei o cotovelo e quebrei o nariz dela. Mas pastor, é porque você sabe, né? Eu jamais iria fazer isso porque eu sou crente. Foi ele estava perto de mim, aí eu Irmão, não ria não, isso é sério. Você acha, meus irmãos, você acha que essa justificativa convencerá o Senhor? Ei, escute, já estou terminando. Haverá um dia, meus irmãos, que nós olharemos olho no olho com o Senhor. Você acha mesmo que nós convenceremos ao Senhor da nossa incredulidade? Você acha que nós convenceremos o Senhor do nosso egoísmo? Porque eu estava condicionado ao outro? Não, Senhor, mas é porque o Senhor entende, né? Não, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele não quer nos dividir. Porque o Espírito que habita em nós, Ele quer exclusividade. Ou nós obedeceremos ao Espírito, e aí mortificaremos a nossa carne. Você acha que eu não tenho vontade também, irmão? Meter um soco na cara dentro do ônibus, um lotado. Vai subir os 50, lotado, aí o cara derruba a gente. A vontade é desgraçado. Vem, sou eu, é o leão que eu preciso matar todos os dias. Mas eu lhe pergunto, eu nasci ou não nasci de novo? Você nasceu ou não nasceu de novo? Você vai ouvir e obedecer, se submeter ao que o Espírito Santo, que é o teu Deus, diz, ou você vai viver essa dualidade? Eu obedeço ao Senhor naquilo que me é confortável, naquilo que eu perder o destempero, eu digo que é o outro. Você acha, meus irmãos? Não, irmãos. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque nós vemos a casa do Senhor, louvar o nome do Senhor, nós dizemos que nós pertencemos a Ele, nós dizemos que Ele é o nosso Deus, nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, nós dizemos que eu entrego tudo sem reservas e blá blá blá, mas quando chega dentro de casa, é o leão que está agindo, é o leão que está grunhindo, é o leão que nós queremos alimentar. Você precisa sair daqui atento, que ele acorda todo dia. O que você deve matar? É esse leão. Não é o seu trabalho, né? Isso é tolice, não. O principal leão que você precisa matar é você mesmo, é a sua natureza pecaminosa, suas vontades serem atendidas, é o seu egoísmo, sua inveja. Para encerrar, meus irmãos, 3 aplicações. Tiago diz que, em resumo, a razão das guerras e conflitos vem de onde? Dentro de nós. É dentro de vocês. Vocês vivem em pé de guerra porque vocês não têm o Espírito Santo, porque vocês não têm mansidão, vocês não sabem agir como crentes. Por isso vocês estão em guerra e conflito direto. Vocês não sabem discordar como gente adulta, santa. Você quer discordar e fica logo nervoso e quer esculhambar, quer ofender a dignidade. Você não nasceu de novo. Mas ele diz que o problema aqui dentro. Já ia me esquecer desse texto. Mateus, só para a gente encerrar. Meu celular. Eu esqueci de anotar a referência, tá? Perdão, irmãos. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 19. Olha o que Jesus está dizendo. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De onde é, meus irmãos? Do coração. Ninguém tropeça em montanha, meus irmãos. Não, eu adulterei porque eu escorreguei na casca de banana. Aí
Eu não quis, meu amor. Eu escolhi uma casca de banana. Ninguém tropeça em montanha, meus irmãos. São pequenas coisas não tratadas. Você é relevante com... Você deixa desapercebido as pequenas coisas. Você não quer tratar a sua ira. Você não quer tratar o seu egoísmo. Você não quer tratar. E aí seu coração é enrijecido, endurecido, cauterizado. E o pecado é consumado. Você acha normal você ver, curtir mulher de biquíni no Instagram? Não tem nada a ver. Aí vai, depois é um vídeo, depois é um reels. Depois você sabe onde é que você chega. E você não quer tratar pequenas coisas. Mas ninguém tropeça em montanha. São pequenas elevações. Mas é aqui, irmão, do coração, tá? É do coração, tá? Busque entender, aplicação, tá? Busque entender e avaliar. Por que você quer fazer o que quer fazer? Luiz, não entendi nada. Como assim? Você vai buscar avaliar e entender o porquê você quer fazer o que quer fazer. Você vai sondar suas motivações. Por que você quer essa decisão? Por que você quer falar isso? Por que você quer fazer isso? Por que você quer postar isso? Por quê? Sonde seus corações. Há pureza, há coisa boa, há edificação, vai promover paz, vai... Não, eu quero é escrachar a minha opinião mesmo, na cara de todo mundo. Olha a motivação, olha o egoísmo. Você não quer falar a sua opinião, você quer convencer o mundo todo da sua opinião. Aí quando ela não é atendida, combateis, perdeis, logo combateis guerra. Aí você não é atendido, suas expectativas não são supridas, você entra em guerra, entra em conflito. Não porque fulano, não porque fulano, cicrano. Aí entra numa crise existencial, espiritual, emocional, porque o outro não pensa, não age igual você. Ele não está preocupado em suprir suas expectativas. Sonde, meus irmãos. Por que você quer falar o que quer falar? Por que você quer fazer o que quer fazer? Você precisa avaliar. Quais são as razões que estão te movendo a tomar as decisões? O que está te levando sempre a perder as guerras que você deve vencer? Você nasceu de novo? Nasci. Então você precisa vencer suas guerras. Qual é o principal leão? É você. Não, mas é porque é o outro. Não, gente, é você. A sua relação com o outro não está condicionada ao outro, é você. Segunda e terceira coisa, diante disso, porque o Espírito não nos divide com nós mesmos, porque tais comportamentos de egoísmo, adultério, mentira, motivações erradas, não condizem com pessoas que nasceram de novo. Conclusão? Arrependimento, irmão. É arrependimento. É reconhecer que é um miserável pecador. Luiz, eu tenho sido egoísta, eu tenho percebido que quando eu falo uma coisa é só porque eu quero ser atendido. Quando eu falo uma coisa é só porque eu quero ser satisfeito, eu quero que a minha vontade seja atendida. Isso é egoísmo, meus irmãos. Você não pensa no outro, você não considera a opinião do outro. Tá, vamos conversar, vamos ver melhor. Não, é isso e acabou. Os homens, né? Eu sou o baixão da casa, eu sou o sacerdote. Aí não considera o que a mulher está falando. Está errado, irmão. Está errado. Deixa eu lhe ouvir, deixa eu entender. Ok, vamos conversar, vamos decidir junto, ok, entendi. Sonde aqui os corações. Seu primeiro lugar é arrependimento. Não tem outro lugar, é arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador imundo, egoísta, miserável. Terceiro, e tão importante quanto, tá? Isso aqui é prático. Até beber água. Vigilância. Atenção. Às vezes nós oramos a Deus para que o Senhor nos mude, nos transforme. Às vezes nós oramos, estamos até com os corações sinceros diante de Deus, mas a gente não vigia. A gente ora a Deus e a gente não está atento em como nós vamos reagir às circunstâncias. Está totalmente alheio. Você vai sempre perder.
Porque quando você ora, você precisa de vigilância, cautela, mansidão, para você, quando a guerra surgir, os conflitos internos, que são os seus pecados, e as suas reações com o outro, elas precisam ser vencidas, e você vai vencer com vigilância, atenção. Não é só orar, você tem que estar atento, tem que estar perto do Senhor, tem que estar sensível ao Senhor. Eu lhe garanto, meus irmãos, com toda certeza do mundo, que quando nós estamos perto do Senhor, sensíveis à voz de Deus, no exato momento que nós pecamos, era uma guerra a ser vencida, irmão Cleide. Era uma palavra que foi dita que você não deveria dizer. Perto do Senhor, sensível ao Espírito Santo, a gente profere a palavra, na mesma hora o Espírito Santo fala. Eps, perdeu. Deu uma caga. Não devia ter dito isso. Ele fala, meu irmão, aqui, ó. Não devia ter dito, filhão, porque você nasceu de novo. Eu não te divido com você mesmo. Mas, se não há sensibilidade do Espírito Santo, se não há proximidade, se não há quebrantamento, se não há uma busca sincera e fervorosa de estar perto do Senhor, você continua o mesmo tolo e a mesma tola, mesmo insensato, mesmo imaturo, e vai sempre perder as guerras, sempre. Porque quem te ajuda é o Espírito Santo por meio da sua palavra. Amém, meus irmãos?